Na aula de hoje, você vai aprender sobre o conceito de razão emancipadora, né? Esse conceito de razão emancipadora ele é desenvolvido por um pensador alemão chamado Theodor Adorno. O Theodor Adorno ele vai pertencer à primeira geração ali da escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt é uma escola que vai produzir uma reflexão crítica sobre a construção do conhecimento científico, né? Porque até então, né, acreditava-se que a razão seria a ideia de progresso, levaria a civilização ao progresso, né? E aí, né, essa ideia de razão emancipadora, ela vem para contrapor a ideia da razão instrumental, né? Então, o que é essa razão instrumental? Rapidinho, só para a gente contrapor esse ponto aqui da razão emancipadora e razão instrumental, né? O Marx Horkheimer, juntamente com o Theodor Adorno, eles vão mostrar que aquilo que acreditava que a razão levaria a humanidade a progredir como civilização, como humanidade, né, ela era usada como um instrumento de dominação, principalmente a partir do desenvolvimento do sistema capitalista. Ou seja, eles vão mostrar que não vai ser somente, né, o progresso que a gente vai alcançar, né, com o desenvolvimento da razão, né? Eles vão mostrar que a razão ela é usada como instrumento de dominação. E aí ele desenvolve esse conceito então de razão emancipadora para criticar o conceito de razão instrumental, né? Então, para ele, né, o que é essa razão emancipadora? Né? Uma formação de uma consciência dirigida para a autonomia das pessoas, ou seja, onde a gente possa fazer uma leitura crítica, né, dos elementos políticos que compõem a estrutura social, ou seja, a razão emancipadora ela é um instrumento para a gente se empoderar do conhecimento e fazer uma leitura crítica dos elementos políticos que compõem a nossa estrutura social. Porque o que é essa leitura crítica? A gente não aceitar, muitas vezes, os discursos prontos, os discursos formados, inclusive da produção científica, né? Ou seja, a gente tem que se propor a refletir profundamente, né, sobre os aspectos sociais, sobre os aspectos políticos, sobre os aspectos científicos, para a gente pensar a nossa estrutura social. A seguir, a gente vai ver, né, como o Adorno propõe, então, a construção do conhecimento para a razão emancipadora. Vamos lá, então. Então, a razão emancipadora ela vai estar relacionada a um processo de reflexão contínua de si mesmo, né? E não é apenas uma reflexão, né? É um desenvolvimento contínuo de crítica de si mesmo. Ou seja, né, quando a gente pensa na produção, né, de conhecimentos no sentido filosófico, né, no sentido científico, né, a gente tem que ter uma produção reflexiva, de que forma que a gente quer produzir aquele conhecimento, ou melhor, né, que tipo de sujeitos a gente pretende formar com esse tipo de conhecimento, né? Porque a produção científica em si, né, ela não é neutra, né? A produção científica ela também produz valores, né, ideológicos, né, éticas. Então, né, a ideia, né, da reflexão sobre a razão emancipadora, né, é formar indivíduos críticos, né? Então, exige, né, uma constante reflexão sobre si mesmo, né? De que forma que esse conhecimento está sendo produzido, né? Então, quando a gente pensa em formar indivíduos críticos, né, para uma autonomia, a gente tem que estar nessa constante reflexão sobre a nossa própria construção do conhecimento, né? Então, é isso que o Adorno vai falar, né? Que quando a gente se propõe a formar indivíduos críticos na sociedade, né, essa reflexão ela tem que ser constante na própria produção do conhecimento, ou seja, né, que tipo de conhecimento a gente está produzindo. Né? Então, o que o Adorno vai falar? Né? Que a gente deve aprofundar uma reflexão às raízes dos problemas filosóficos, né? Porque o que ele vai constatar? Né? Que muitas vezes, né, as reflexões científicas, filosóficas, elas ficam situadas em problemas que são aparentes, né? Ou seja, não refletimos profundamente sobre essas questões, né? Até uma metodologia marxista que ele vai falar, né, que é a lógica da dialética, né? Da gente fazer uma primeira leitura sobre o objeto, depois a gente faz uma segunda leitura, a gente cada vez vai aprofundando mais e aprofundando mais, ou seja, entrando nas raízes do problema e não ficar no problema aparente, né? Uma reflexão crítica mesmo, aprofundada sobre essas questões sociais,
né, para a gente aprofundar ou conseguir melhorar o nosso desenvolvimento do conhecimento científico, né? E aqui, então o que que ele vai falar também? Que a própria crítica dos sistemas históricos estabelecidos, e a gente pode pensar em alguns exemplos claros até da nossa formação da sociedade brasileira, né? Durante muito tempo, por exemplo, nas escolas, era passado, né, que o Brasil ele foi... os portugueses descobriram o Brasil, né? Mas a gente tem os povos originários que já estiveram aí há muito tempo. Então, né, o que a gente teve não foi uma descoberta do Brasil, a gente teve uma invasão do Brasil, né? Onde os portugueses tentaram inculcar seus conhecimentos, ou seja, apagar o conhecimento indígena, porque os portugueses eram tidos como civilizados, como os cultos, né? Então, a gente repensar, fazer uma releitura sobre os próprios processos históricos, né, que a gente tem na construção do conhecimento, né? Então, isso é uma reflexão crítica sobre o nosso tipo de conhecimento, porque quando a gente se propõe a fazer uma reflexão crítica para o nosso conhecimento, a nossa formação como sujeitos, como indivíduos, já vai ser uma formação diferente, né? Peraí, a gente não teve uma descoberta do Brasil, a gente teve uma invasão. Outro exemplo interessante para a gente pensar, né, é a própria questão da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Quando a gente fala ali, né, do fim da escravidão no Brasil, o fim da escravidão se deu a partir da assinatura da Lei Áurea, né? Então, pintamos a Princesa Isabel como uma princesa boazinha que assinou a abolição. Mas, né, quando a gente faz uma reflexão crítica sobre isso, né, a gente vê que a gente teve movimentos abolicionistas anteriores a isso, né? Ou seja, né, esses levantes anti-escravagistas que já lutavam pelo fim da escravidão. Então, tipo, o Brasil já estava com um processo político ali constante de lutas dos escravizados para acabar com a escravidão, né? O Brasil vai abolir a escravidão também muito por conta de pressões, né, da própria Inglaterra, que começa a aplicar sanções no território brasileiro. Então, né, quando a gente se propõe a fazer uma leitura mais aprofundada, mais crítica sobre outro problema, a gente tem outra formação de sujeito, né? Outros indivíduos vão se formar, ou seja, né, a gente não tem aquela história dada, né? E outra perspectiva também que a gente passa, geralmente, né, quando a gente tem uma reflexão histórica, assim, de anos atrás, assim, séculos atrás, geralmente a história é contada pelos vencedores, né? Então, né, os derrotados não têm a sua versão da história, né? Então, a gente pode refletir criticamente sobre isso também, né? Espera aí, né? Mas aqui a gente só tem um lado da história, né? A gente precisa, né, ouvir as pessoas que também saíram como derrotados nesses combates, né? Nessas batalhas. Então, é uma proposta de reflexão mais profunda sobre os fatos históricos, né? Então, a razão emancipadora, ela se relaciona com essa ideia de libertador, ou seja, libertar os indivíduos, né? Ou seja, formar indivíduos críticos, né, para a sua própria autonomia, né? E libertar das forças de dominação, né? Libertadora da lógica de mercado, né? Porque hoje em dia, né, essa lógica de mercado ela é muito cruel, né? Que a gente tem que para a gente ser alguém, a gente precisa ter, ou seja, né, quanto mais a gente tem, né, mais bens a gente acumula, né, a roupa que eu visto, né, está muito relacionada a essa de consumir, né, consumir mercadoria. Então, quando a gente forma indivíduos críticos, né, a gente vê, não, peraí, né, a gente tem que compreender as pessoas a partir da sua essência, não porque ela tem, né, quanto mais bens ela tem, mais riqueza ela tem, melhor ela é, né, então que lógica que é essa? É uma lógica bastante cruel, né? Então, libertador de sistemas que camuflam um Estado totalitário, né? Muitas vezes a gente acha que vive numa lógica democrática, mas, né, que são sistemas que oprimem cada vez mais as classes desfavorecidas. Então, né, uma formação para uma leitura crítica, né? Será que a gente vive mesmo numa democracia, né? Que democracia é essa, né? Democracia para quem? Né? Então, é uma reflexão constante, uma reflexão crítica sobre a lógica que a gente está inserido, né? Então, essa libertação se dá pela autonomia e esclarecimento dos indivíduos, ou seja, né, quanto mais um indivíduo tem uma leitura crítica da estrutura que ele está inserido, mais autonomia ele tem, né, para se portar, para fazer parte dessa estrutura social. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre razão emancipadora, né? A gente viu ali que esse conceito ele é desenvolvido pelo pensador alemão Theodor Adorno, né? Ele vem para contrapor essa ideia da razão instrumental, ou seja,
razão como instrumento de dominação, ele pensa na formação de uma razão que quer levar os indivíduos a ter uma melhor autonomia, um melhor entendimento de mundo, uma leitura de mundo mais crítica para saber como se portar dentro da estrutura social. Para quem gostou da nossa aula, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.